com os fatos praticados pelo Eduardo e supostamente pelo ex-presidente, se no seu entendimento eles estão dentro dessa liberdade de expressão, liberdade de manifestação, pelo fato de envolverem um outro país, especificamente os Estados Unidos, se há um atentado à soberania e se não há, por quê? Ô Acácio, olha só, se a gente entender que um parlamentar chegar a outro país e nesse outro país reclamar de ilegalidades, etc. E veja, ele não foi lá entregar segredos do nosso submarino nuclear, né? Não é isso. Aí, se fosse isso, eu até entenderia. Porque a gente está aqui entregando segredos de guerra, se é que a gente tem algum segredo de guerra para entregar. Mas enfim, submarino, não sei o que lá e tal. Bom, não é isso. Ele foi lá reclamar de ilegalidades. Se ele não pode fazer isso, se isso é atentar contra a soberania, bom, então, quando o Lula, por exemplo, estava sendo processado pelo próprio STF, o Zanin também foi a ONU reclamar, foi a OEA reclamar. Inclusive a OEA nem podia existir, a ONU não podia existir, são órgãos criminosos, eles são órgãos que seriam criminosos, porque eles exatamente servem para ouvir as reclamações de pessoas que entendem que no seu país algumas ilegalidades estão sendo cometidas. São órgãos que recebem exatamente essa demanda. O Tribunal Penal Internacional não podia existir, né? E outra, repito, o que foi dito, o que está sendo dito lá é a respeito de ilegalidades que são cometidas dentro do Brasil, né? Um parlamentar, eu acho que ele não tem só o direito, ele tem o dever de fazer isso. Se ele acha que essa é uma demanda razoável, eu acho que ele tem que fazer isso. Se você não gosta disso, não vota mais nele. É simples. Agora, acreditar que ele foi lá só para falar do Bolsonaro, né? E que essa era a única preocupação dele, ainda que fosse, enfim, a função dele, ele quis fazer isso, achou que era demanda, ok, mas a gente acreditar que os Estados Unidos vão mobilizar o país inteiro, todo, né? Toda a máquina do Estado, simplesmente porque o Eduardo Bolsonaro foi lá e falou com eles. Opa, falou, então eu sou aqui ingênuo, os Estados Unidos sou ingênuo o suficiente para ouvir uma demanda e sair correndo e acatar. E só porque eu gosto do Bolsonaro. E pronto, isso é suficiente para toda essa mobilização. Não é isso. É óbvio que ele foi lá, fez a reclamação, contou das ilegalidades. Os Estados Unidos já deviam, obviamente, ter uma noção de que aquilo era relevante. Tem a preocupação, essa é uma preocupação do Trump com a questão das liberdades, a perda das liberdades dentro das Américas, ou sobretudo na América Latina, que a gente é uma espécie, não gosto desse termo, mas é uma espécie de quintal dos Estados Unidos. A gente está aqui próximo do país, perdendo liberdades democráticas, perdendo liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica. A liberdade de expressão é também um motor da liberdade econômica, a partir da fala que você tem livre iniciativa, que você pode fazer negócios e etc. A questão das redes sociais, que também tem a ver com economia, que também tem a ver com liberdade de expressão, essas demandas todas. E aí eles olham para o Brasil, que, como eu comentei, desde 2019, desde o inquérito das fake news, vem tendo recorrentemente essas perdas democráticas ou perdas de liberdade. Óbvio que você, diante disso, os Estados Unidos tomam, enfim, acabam tomando encontrar a postura adequada que eles quiseram. Agora, você chegar e falar que levar essa demanda a eles é atentar contra a soberania, você impede qualquer um de reclamar. Amanhã vem aqui um iraniano no Brasil e fala assim: olha, o meu país está muito ruim. Bom, não posso fazer nada, você vai embora porque você está tentando contra a soberania do Estado. E outra, se um país estrangeiro reage do jeito que os Estados Unidos estão reagindo contra nós, se o que o Bolsonaro foi fazer é um atentado contra a soberania, a gente precisa reconhecer também que o Trump fez contra nós é um atentado à soberania, certo? E se atentaram contra a nossa soberania, precisa entrar em guerra. Pô, então a soberania caiu, só vão punir o Bolsonaro, o cara vai lá e conta o problema, os outros reagem e eu só puno o mensageiro? Pô, e com o Trump eu não faço nada? Quer dizer, é óbvio que parece uma tremenda hipocrisia.
Réplica. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que partir de duas premissas. Primeiro, organismos internacionais que tenham competência para tanto. Acho que a ONU, Tribunal Penal Internacional, OEA, são organismos plurinacionais, multilaterais, que têm como finalidade intermediar eventuais problemas entre países ou até agir em relação a pessoas físicas que atentem contra determinados direitos. Você citou o direito de guerra, por exemplo, cujo julgamento é da competência do Tribunal Penal Internacional. Vide a situação do Putin, por exemplo, que é réu no Tribunal Penal Internacional. Então, acho que é válida essa reclamação, mas ela deveria ter sido feita diretamente nos organismos competentes para tanto. Por quê? Segundo a premissa. A partir do momento que ele bate as portas de outro país por conta de um alinhamento ideológico com o presidente deste país, e este presidente deste outro país toma medidas em relação ao Brasil, nós temos um deputado, não sei se deliberadamente ou não, porque eu ainda tenho muitas dúvidas se a atuação do Eduardo Bolsonaro foi efetiva para a imposição do tarifaço ou não em relação ao Brasil. Mas, a partir do momento que ele pula os organismos internacionais, bate as portas da presidência de outro país por conta de um alinhamento ideológico e este país impõe sanções em relação ao Brasil, é impossível a gente não determinar que de uma forma ou de outra ele está respeitando as suas prerrogativas enquanto parlamentar, fez um juramento de defender ao Brasil acima de tudo enquanto parlamentar e principalmente atentando contra aqueles eleitores que direta ou indiretamente ajudaram a elegê-lo, em determinado momento ajudaram a eleger o seu pai. Por quê? O tarifaço virá, eu acho que isso é indiscutível. Nesse momento a gente não tem outra alternativa a partir de sexta-feira, infelizmente. Isso vai afetar e vai afetar muito todos nós brasileiros, independentemente de alinhamento ideológico. Petista, bolsonarista, centrista, corintiano, palmeirense e são paulino, todos serão afetados pelo tarifaço. E, repito, nem sei se a atuação do Eduardo Bolsonaro foi efetiva ou não para sua determinação, mas a partir do momento que ele coloca a defesa dos próprios interesses e o do seu pai acima dos interesses do país, eu acho que há uma problemática no entorno de tudo isso. E essa problemática precisa minimamente ser apurada. Mas aqui eu vou concordar com você num ponto. Eu acho que isso precisa ser apurado em relação ao Eduardo. Em relação ao Jair, neste inquérito especificamente, eu acho que é muito duvidosa a participação dele, é duvidosa essa instauração por parte do Supremo. Mas... Posso quebrar, fazer uma pergunta rápida? Então, mas agora é a sua terceira pergunta e você tem 3 minutos para comentários e para pergunta. Eu queria fazer um pinga-fogo aqui só de uma coisa. Eu também fiz um juramento